Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, ela te alcance, aonde quer que você esteja. Talvez você esteja diante de um computador, talvez você esteja no seu trabalho, talvez você esteja dirigindo, eu não sei, mas o meu desejo é que essa graça lhe alcance. E esse canal, ele tem o intuito de transmitir a palavra de Deus através de uma reflexão. Para quem não me conhece, eu sou Nadson Pereira e gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus com você, que está registrado em Lucas, no capítulo 23, do versículo 39 ao versículo 41. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Bom, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, porque esse texto, ele narra a crucificação de Jesus. E esse texto, no meu ponto de vista, é o tema central da Bíblia. E por que eu digo isso com toda a propriedade? Lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas essas coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, quem é esse de quem está se falando que estava no princípio com Deus? É nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o centro de tudo. Para que eu pudesse estar lendo esse texto de Lucas, Jesus Cristo, ele foi o autor principal. E o que eu aprendo mais com esse texto? Eu aprendo que por ele eu alcancei a minha salvação. Então ele é o meu Salvador. Por ele eu alcancei a minha libertação. Então ele é o meu libertador. Por ele eu tive acesso direto a Deus. Por ele eu tive uma nova morada, o paraíso que nos aguarda. Bom, mas eu não só aprendo isso, eu aprendo também quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler em Lucas, que narra a história aonde dois malfeitores que estavam pendurados ao lado da cruz de Cristo, uma à direita e uma à esquerda, em que, embora tivessem algo em comum, porque eram ladrões, eram pessoas que tinham visões diferentes. Por que eu digo isso? Bom, no versículo 39 de Lucas, do capítulo 23, vai dizer quando um dos malfeitores se volta para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós. Essa frase, se tu és, ela é uma frase duvidosa, porque ele não tinha certeza de quem era aquele que estava crucificado com ele. Porém, ele jogou na sorte: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós. Talvez ele não estava preocupado em saber se aquele era de fato ou não o Filho de Deus, mas se fosse, ele jogou. O outro que estava do outro lado disse para aquele que disse para Jesus se era o Filho de Deus ou não. Ele repreende e ele diz assim: tu não temes a Deus estando na mesma condenação? Ou seja, quando eu disse que havia dois ladrões que tinham algo em comum, porém visões diferentes, é que um acreditava que aquele não era o Filho de Deus, porém o outro creu que aquele era o Filho de Deus. E ele não espera que Jesus responda. Ele mesmo, de uma certa forma, ele compra o barulho num linguajar popular. Ele toma a frente, ele se posiciona como que se fosse um advogado de Jesus.
defendendo e repreendendo aquele outro ladrão. Ele diz: tu não temes a Deus estando na mesma condenação? E ele afirma mais: nós merecíamos estar aqui, mas este nada fez. E aí ele se volta para Jesus e diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no meu reino. O que ele estava dizendo com isso? Ele não estava dizendo que ele deveria entrar porque ele se achou indigno de receber o reino de Deus, mas ele sabia que Jesus Cristo iria para lá. Porém, Jesus Cristo responde para ele no decorrer do texto, no versículo 42 e 43, vocês vão ver Jesus Cristo respondendo para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, essa foi a recompensa que esse suposto ladrão teve por defender Jesus, por comprar o barulho de Jesus. Então, que esse texto ele possa servir de lição para nós. E esse texto, ele nos ensina que nós devemos tomar uma atitude, tomar uma decisão. E que decisão é essa? Estarmos ao lado de Cristo, defendendo a causa do reino dos céus. Porque com certeza, todos aqueles que estão do lado de Cristo, todos aqueles que pleiteiam a causa do reino de Deus, são abençoados. Se você quer ser abençoado na sua vida, saiba de uma coisa: Jesus Cristo é aquele que pode fazer da sua vida uma vida de paz. Jesus Cristo ele pode lhe proporcionar, em meio a uma crise, a você ter paz. Porque o que é ter paz? Não é ter ausência de um conflito, mas é no conflito você estar tranquilo, porque você sabe que existe um Deus que cuida de você. É saber que Deus é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. O que esse texto me ensina? Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 10 e versículo 11, vai dizer o seguinte: se com o teu coração crer e com a tua boca confessar a Jesus Cristo, então serás salvo. Foi isso que aconteceu na vida desse ladrão. Um homem que estava perdido, um homem que estava a padecer a sua vida, a sua eternidade no sofrimento. Mas, pelo fato dele defender Jesus Cristo, e ninguém que defende Jesus Cristo, ninguém que defenda o reino de Jesus Cristo, fica por isso mesmo. Jesus Cristo não só salvou a vida daquele homem, como fez com que ele vivesse a vida eterna ao lado de Cristo. Não apenas por um momento, não apenas para aquele momento de crucificação, não apenas para aquele momento que estavam preso, pendurado a uma cruz. E ele estava ali ao lado dele, mas ele ficou ao lado de Cristo pela sua eternidade. E é isso que Deus nos proporciona quando nós entendemos, quando nós aceitamos, quando reconhecemos o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O meu desejo é que essa palavra ela possa encontrar um lugarzinho no seu coração. O meu desejo é que Jesus Cristo ele possa fazer uma obra na sua vida restauradora, transformadora, lhe abençoando em todas as áreas, na sua área física, na sua área espiritual, na sua área emocional, na sua área financeira. Porque quando permitimos o Senhor ser o dono da nossa vida, Ele guia os nossos passos, Ele nos coloca em caminhos retos, não em caminhos tortuosos. Isso não significa que nós não iremos passar por dificuldades, mas que na dificuldade Ele estaria conosco, porque existe uma promessa e essa promessa está de pé.
A palavra de Deus diz que eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de pedir a você que pudesse compartilhar essa pequena reflexão. Que essa palavra ela possa chegar ao maior número de pessoas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Se você quiser deixar um comentário, deixe um comentário. Se você que já é inscrito, não esquece de ativar o sininho para receber novas notificações. Que Deus lhe abençoe e eu lhe aguardo no próximo vídeo.